passar um pouquinho para colisões ou explosões, que seria equivalente a isso, o que vai acontecer aí. Olha só. Essa questão é em 2019/2. Um carrinho constituído por duas partes iguais, unidas por uma trava, movimenta-se horizontalmente por inércia, ou seja, a resultante das forças sobre ele é nula no momento aqui. Primeira lei de Newton, vamos lembrar? Lei da inércia. Quando a resultante das forças sobre um corpo, um sistema, for nula, este sistema estará em movimento retilíneo uniforme ou repouso. Aí eu vou colocar uma coisa meio informal aqui que eu gosto de pôr. E vice-versa. O que significa esse vice-versa? Que se o corpo estiver em MRU ou repouso é porque a resultante das forças dele é nula. Tá? Então ele falou que está por inércia, ou seja, a resultante aqui sobre o sistema como um todo é zero. E a velocidade, portanto, é o quê? Constante, está em MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme, como mostra a figura. Só que observe que tem uma trava que está fazendo uma mola ficar aqui apertada entre os dois carrinhos que andam aqui. As massas de cada parte do carrinho são iguais. Eu estava já suspeitando que ele fala que são partes iguais, mas ele deu ênfase aqui, é legal isso. A mola é ideal. A quantidade de movimento é conservada. Ele já te deu a dica, né? Acho que não sei se precisava falar isso, porque isso aqui vai funcionar como uma explosão. Quando você tira essa trava, o que acontece? A mola se distende. É como se você jogasse uma granada e ali dentro tem uma reação química e ela explode. É como se a mola fizesse a explosão dos blocos. Então você tem um sistema isolado, e quando você tem um sistema isolado, a quantidade de movimento é conservada. E não há atritos. Então, só lembrando aqui, sistema isolado. Quando que eu tenho um sistema isolado? Quando a resultante das forças externas sobre o sistema é nula. Ou desprezível, como em alguns casos, porque numa explosão, às vezes tem até força peso, né? Força gravitacional. Só que a explosão é tão rápida que ela tem pouco efeito sobre a explosão em si, aí você despreza ela. Qual é a consequência do sistema isolado? Consequência é que a quantidade de movimento se conserva, que a questão já informou para a gente. Tá? A quantidade de movimento se conserva. O que é a quantidade de movimento? É uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção e sentido, determinada pela equação massa vezes velocidade. Como a velocidade é a grandeza vetorial aqui do lado direito da equação, e a quantidade de movimento é do lado esquerdo, isso implica que elas andam de mãos dadas. Para onde a velocidade aponta, é para onde a quantidade de movimento aponta, e vice-versa. Para onde a quantidade de movimento apontar, é para onde a velocidade está apontando. Tá certo? Acho que é isso que eu preciso. Vamos lá? Então, em dado instante, a trava é desfeita e a mola empurra horizontalmente, né, para lá e para cá, esquerda e direita, as partes do carrinho. Eles tiram essa trava aqui. Ó. Sabendo que após esse instante a parte azul fica parada, isso é importantíssimo, a velocidade da parte cinza, comparada com a que possui o conjunto antes da trava ser desfeita, que era V, corresponde a, para ver que as alternativas estão em função de V. Beleza? Então vamos lá. O sistema é isolado e a quantidade de movimento é conservada. Então você vai escrever que a quantidade de movimento antes da trava ser solta, antes, e é vetorial, tem que ser igual à quantidade de movimento depois da trava ser desfeita. Como eu tenho tudo em uma única direção, a técnica é mais fácil. Basta você adotar um sentido como positivo, logo o sentido oposto. Como é tudo em uma direção, só tem dois sentidos. Então você pode fazer uma correspondência. Com mais e menos, sentido, esquerda e direita, aqui nesse caso que é horizontal. Aí fica a seu critério, o resultado vai dar de acordo, né? O sinal vai dar de acordo com o sentido que você escolheu
para positivo ou negativo depende de qual vai ser o sentido da velocidade do corpo cinza após a explosão, quando a mola se soltar. Eu vou adotar para a direita aqui, ó, como positivo, porque eu suspeito, já que o azul vai parar, que o cinza vai ir para a direita, continuar indo para a direita. E vou adotar, então vai dar já um resultado positivo. E, automaticamente, tudo que for sentido para a esquerda, vetor para a esquerda, eu tenho que pôr um sinal de menos na frente do valor numérico, né? No valor daquilo ali. Às vezes eu digo numérico, mas pode ser uma letra que representa o valor daquele vetor, tá certo? Então, isso é uma técnica que você usa quando você tem uma explosão, uma colisão, e ela é unidirecional. Ela é tudo na horizontal, ou tudo na vertical, ou tudo na diagonal, que só tem dois sentidos, então, né? Quando tem uma direção, tem dois sentidos. Se você tivesse adotado ao contrário, o que vai acontecer? E a velocidade final do corpo cinza for para a direita, se adotasse para a direita negativo, você encontrar menos tararã, você tirava o menos e a resposta vai estar aqui também. Então, o menos era só para dizer que estava para aquele sentido que você escolheu como negativo, então dá tudo certo. Não precisa se preocupar muito com isso. Então, a quantidade de movimento antes, eu tenho o sistema como um todo, ele é uma coisa só. Eles têm a mesma massa, ele não diz quanto, então eu vou chamar Mzinho, já que as massas são iguais, que eu preciso para equacionar a quantidade de movimento. Então, o sistema antes, como estão os dois juntos, o sistema vai ter massa de 2mzinho, que é os dois blocos juntos, vezes a velocidade que está para a direita, então eu já vou colocar V, sem a flechinha e com sinal positivo que já está guardando a informação que é para a direita, que é o sentido. Quantidade de movimento depois, eu teria a quantidade de movimento do azul mais a quantidade de movimento do cinza. Só que ele fala que o azul fica parado. Bom, se ele fica parado, significa que a velocidade dele, do azul, após a explosão, após a trava ser desfeita, é zero. Ora, se a velocidade é zero e quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então ele não vai ter quantidade de movimento. Então esse termo aqui da equação se anula. Aqui vai ficar 2mv. A quantidade de movimento eu só quero do corpo cinza. O corpo cinza tem massa só mzinho. E a velocidade dele é o que eu quero, chamar de V cinza. Deixa assim a setinha, porque o sinal já vai me dizer se é para a direita ou esquerda, no final da conta. Corto o M com M, tá vendo? A massa não era relevante, porque ela acaba sendo anulada. E você chega que a velocidade do corpo cinza após a explosão é 2V positivo, o que significa que ele realmente continua para a direita, só que com a velocidade com o dobro do que era antes, e o azul para. Beleza? Por isso eu fico com o gabarito da letra D.